A paz do Senhor, povo de Deus. Deus seja louvado por essa oportunidade. Missionária Odete Santos passando aqui para deixar mais um videozinho para edificação da sua vida. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça. E nós iremos falar agora sobre as bem-aventuranças no capítulo ainda primeiro do livro de Apocalipse. Nós fizemos um panorâmico, um voo no alto, que agora eu quero dar continuidade para a gente encerrar esse capítulo primeiro, amém? Nosso Deus é maravilhoso, nos deu graça de estarmos vivos, de pé. Estamos gratos por esse dia. Eu espero que você esteja bem. E se você não estiver, vai ficar, porque o nome do Senhor será glorificado. Deus te abençoe. Desperta, crente. Vamos lá? Capítulo 1, versículo 3, fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado é aquele que lê, que ouve e que guarda a palavra da profecia, porque o tempo está perto, está às portas, então está se cumprindo a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer que nesse livro de Apocalipse tem 7 bem-aventuranças para aqueles que obedecem a Deus, para os cristãos em Cristo Jesus. E isso é muito lindo, porque no último vídeo que a gente gravamos, do capítulo 1 do livro de Apocalipse, eu fiz um panorâmico, um voo no alto, então não deu para entrar em tudo, porque ele tem muito conteúdo, ele é muito poderoso esse livro, a gente não vai conseguir mesmo explanar tudo, mas o que a gente puder, a gente vai fazer. Então 60 anos vai passar, né? Jesus já foi assunto ao céu, não havia mais apóstolo vivo, a não ser João, né? Todos os apóstolos haviam morrido em mártir cristão, né? Pelos mártires. Então agora João está velho, idoso, na ilha de Patmos, isolado, né, colocado ali pelo imperador Domiciano para ser morto, porque era tido como inimigo do Estado, inimigo do líder. Então João é colocado lá, né, nessa ilha isolada onde ficavam ali os inimigos do reino, o inimigo dos imperadores, ali os inimigos políticos, né? Então eles colocavam ali matavam de tanto trabalhar, eles eram escravizados para trabalhar ali, quando eles não eram mesmo levados à morte ali, eles ficavam ali a trabalho escravo, é tipo um campo de concentração, né, numa ilha de Patmos. Então vamos lá? Então, eu quero te falar somente sobre essas triplas promessas que o Senhor tem aqui. A tripla promessa que o Senhor tem aqui. As 7 bem-aventuranças. Eu vou te dar a base bíblica e depois você lê lá, tá bom? Ó, a primeira base bíblica já tá aqui no capítulo 1, versículo 3, né? Que bem-aventurado quem ouve, quem guarda e quem lê, né? Esses aí vai estar autorizado a ser feliz, autorizado, liberado a ter progresso, a crescimento. Então, todo crente que ouve a palavra, lê a palavra e guarda ela, pratica ela, porque o texto diz que pratica essas orientações, é um crente que está ali liberado pelo céu a prosperar e a crescer. Então, vamos lá. Capítulo 14, versículo 3, está a segunda bem-aventurança, né? Que é quem morre no Senhor. Bem-aventurado é aquele que vai morrer em Cristo, descansar no céu, aquele que vai até o final, né? Que vai guardar a carreira ali até o final, como o apóstolo Paulo falou ali no seu momento de mártir para ser morto, né? Então, capítulo 16, versículo 15, fala também que bem-aventurado é quem vigia e que se mantém vestido de veste de santidade. Lê lá, tá no capítulo 16, versículo 15. Eu falei o capítulo 14, 13, o capítulo 16, 15. Agora o versículo 19, 9. Os chamados ao banquete, à santa ceia, aqueles que vão ser chamados ao céu para participar do banquete celestial, né? Para participar da santa ceia lá no céu com o Senhor, como nós estaremos lá, sentados nessa grande festa, que são 7 anos de festa no céu. Infelizmente a terra vai estar aqui com 7 anos de sofrimento, né? 3 anos e meio de uma falsa paz, que a gente está vendo tudo caminhando para isso, e 3 anos e meio de muita luta, provas e sofrimento. E agora o capítulo 20, verso 6, que eu falei, que é os que são chamados ao banquete, o capítulo 22, versículo 7, os santos que obedecem. Aqueles que obedecem ao Senhor são bem-aventurados. Capítulo 22, versículo 14, quem lava a sua vestimenta no sangue do Cordeiro. Então, bem-aventurado aqueles que se lavam no sangue de Jesus e permanecem fiel até o fim. Então, aqui tá os textos básicos que eu te dei, que tá aqui no livro de Apocalipse, depois você lê lá. E bem-aventurado é você que tá aqui vendo esse vídeo. Bem-aventurado é você que tá permanecendo fiel. Em meio a tanta infidelidade, em meio a tanta prova, você está em Cristo Jesus. João, ele é o escritor do livro, mas o autor do livro é Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus foi escrito por mais de 40 homens, né, que escreveram a palavra de Deus, a Bíblia, mas inspirado pelo autor da vida, que é o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Então, o capítulo 1, versículo 4, onde eu vou ler aqui agora, você lê aí também junto comigo, diz assim: João, as 7 igrejas que está na província da Ásia. Aqui João está se direcionando. Aqui é João saudando a igreja. João está mostrando para quem ele está direcionando essa carta, né? Para quem está sendo direcionado essa carta aqui que ele está enviando. Quando João estava na ilha de Pátimo, João fica sabendo das situações, porque com certeza pessoas iam até lá
e passava para ele a situação. Então ele escreve esse livro do Apocalipse. Eu creio que você já assistiu filme, né, que você já procurou um pouquinho mais saber, já estudou com muitos teólogos, homens de Deus aí que tem profundidade. Então João escreve essa carta porque o período que a igreja está aqui nesse livro de Apocalipse é um período muito triste. Eles estão sendo caluniados, perseguidos, eles estão sendo obrigados a adorar o imperador Domiciano e eles não adoram, então começa muita matança, muita morte, porque depois do suicídio de Nero, que Nero vai se suicidar, o culto ao imperador vai ganhar força, vai ganhar mais força ainda. É tanto que Domiciano, ele vai ser comparado como o segundo Nero, né? O segundo imperador mais perverso que teve, que perseguia, matava os cristãos. Então, os servos do Senhor estão passando por momentos de muito sofrimento, estão sendo taxados de canibais, de pessoas que não serviam para estar em sociedade, estavam sendo taxados de pessoas que eram contra, né, as leis que eram impostas. Então tudo isso estava acontecendo, uma perseguição muito grande. Estavam passando por mártir, morte, perdendo casa, família, perdendo tudo, por uma perseguição terrível. Então muitas coisas estavam acontecendo com esses cristãos desse período aqui. Era um sofrimento terrível. E o que acontece? João, ele escreve esse livro para mostrar para eles que tudo que nós estamos vivendo já está escrito. O final da igreja já está escrito. Então o Senhor usa a vida de João para se cumprir ali o que o Senhor diz ali em João, capítulo 21, versículo 22, em João 13, quando o Senhor fala que deixaria ele vivo até a vontade do Senhor. Não vou voltar aqui, porque no último vídeo que eu gravei do panorâmico aqui, eu falei sobre isso também. Então, esse versículo 4, ele está direcionando, né? Ele está mostrando para quem está sendo essa carta. Essa carta está sendo direcionada às igrejas que está ali na Ásia Menor, que essas são as 7 igrejas. Quais são as 7 igrejas? Ele mesmo vai citar o nome das igrejas aqui, ó. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte do sempre Espírito que assiste diante de Deus. Então aqui ele vai citar a Trindade. Ele cita a Trindade. Ele vai falar sobre o Deus vivo, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ler lá, Êxodo capítulo 3, versículo 14, Apocalipse 4, versículo 5, eu vou falando, você vai anotando, porque não tem como eu estar lendo tudo, tá bom? Então, o número 7 aqui, no Apocalipse, vai aparecer 54 vezes, né? É a perfeição, vai falar sobre a perfeição que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vai citar a simbologia do número 7, que significa a perfeição do Senhor. Amém? Então, eu quero te falar, essas igrejas aqui que João vai escrever, né, direcionados para elas, que é Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Éfeso. Então, as cartas que ele vai citar aqui, que ele vai estar saudando com essa paz, ele está dizendo que a igreja tem abundância de paz, que a igreja tem abundância de graça. Graça é favor imerecido. O versículo 5 ele diz assim, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, é aquele que tem toda a autoridade, é a testemunha fiel, a testemunha que viveu, a testemunha que criou, que passou em todos os momentos. Ele vai dizer o primogênito dos mortos. Por quê? Só no Novo Testamento teve 5 ressurreições. No Antigo Testamento também teve ressurreição. Tábita, Dorcas, Eutico, deixa eu ver mais. O filho da viúva, teve 5 no total, me fugiu a mente aqui, mas que teve que morreu, mas porém, essas pessoas ressuscitou, porém, morreu de novo. E Jesus é o primogênito dos mortos, que morreu e abriu o caminho para que nós entendemos isso. A morte para o cristão não é o fim, é o começo de uma nova vida, é o começo de uma vida eterna. Então a morte para nós, a morte não tem validade sobre o cristão. Você tá entendendo? Se eu morrer hoje aqui, se esse corpo, essa carcaça tombar aqui hoje, a minha alma ela é eterna e ela estará com o Senhor. É isso que João está mostrando aqui, que Jesus é o primeiro. Ele veio abrir o caminho. Ele é unigênito, ele se tornou primogênito dos mortos. Ele morreu para a eternidade, para mostrar para a gente que nós estaremos a eternidade com ele. Isso é lindo demais, né? Vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, soberano dos reis. Por quê? Porque ele vai ser rei, ele é rei, mas ele vai ser soberano quando ele estiver governando, reinando no milênio. Então ele vai ser soberano de todos os reis. Ele é o soberano de todos os reis. Mas aqui João está apontando que ele é o Deus soberano, o Deus criador, o Deus altíssimo. É muito lindo, né? O nosso Senhor Jesus Cristo é fiel, Rei dos reis, Senhor dos senhores. No Antigo Testamento havia 3 grupos, né? Que foi levantado ali para ser intermediadores para o povo. O primeiro intermediador era o profeta. O profeta ouvia de Deus e trazia para o povo.
O segundo era sacerdote. Sacerdote ouvia do povo e levava para Deus. O terceiro era os reis. Os reis traziam o povo para Deus. A função dos reis era trazer o povo para adorar a Deus. A função do profeta era ouvir do povo e levar para Deus. E a função do sacerdote era ouvir do povo e levar a Deus. E a função do profeta é ouvir de Deus e trazer para o povo. Aleluia, Deus seja louvado. Só que agora ele nos fez reis e sacerdote. Aleluia. E com o sangue dele, ele nos libertou dos nossos pecados. Graça, favor e merecido. Versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdote. Quer dizer, nos constituiu reis e sacerdote para ter acesso. Aleluia, Jesus veio para isso. Ele deu a vida dele por mim e por você, para que nós tenhamos acesso ao nosso Deus. Então entregue o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor. É muito forte o livro de Apocalipse, que ele nos instrui, nos ensina e nos guia pelo caminho dessa verdade. Então, e nos constitui reino e sacerdote para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. O que vocês precisam dar? Vocês agora são rei, vocês agora são sacerdote, vocês fazem parte agora do reino dos céus, e o que vocês precisam dar ao Senhor? Glória, louvor e adoração. Adore o teu Deus, seja obediente a ele e viva uma vida de santidade. Eis que ele vem, e com as nuvens todo olho verá, até mesmo aqueles que os passaram, quer dizer, que são os judeus, né? Os judeus verá quando o Senhor vir com seu poder e grande glória, todos verão. Está se cumprindo ali. Lá em Êxodo, no capítulo 19, versículo 6, o Senhor fala, né, que se nós obedecêssemos, o Senhor falar para o povo dele lá, para Israel, que se eles obedecessem, seguissem as orientações e obedecessem à vontade do Senhor, o Senhor faria deles reino e sacerdote, que é o que o Senhor fez comigo e com você e com todos aqueles que creem. Reino e sacerdote. Está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Depois você lê Apocalipse, capítulo 5, 9 e 10. Nós vamos passar lá também, que fala que ele fez de nós esse povo, reino e sacerdote. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, fala, né, quando os judeus estão olhando Jesus sendo assunto ao céu, que os dons aparecem, fala, irmãos, galileus, varões, porque olha para cima, do mesmo modo que Jesus subiu, ele vai voltar. Então aqui todos aqueles que ficaram olhando para cima, que viu Jesus subir, vai ver Jesus voltar, até aqueles que ultrapassaram, aqueles que levaram uma cruz, aqueles que crucificaram, que são os próprios judeus, que traspassaram Jesus, né? Que mataram ali naquela cruz, vão ver nosso Senhor Jesus, que dá um arrebatamento. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, depois você lê lá, que vai falar sobre o arrebatamento primeiramente dos mortos, né? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, cada um, seremos levados à altura. Glória a Jesus, nós estaremos com o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu louvo muito ao Senhor por essa oportunidade. E o versículo 11, Apocalipse capítulo 4, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então quer dizer, o poder, a trindade, a unidade e o poder de Deus. Deixa eu ler esse versículo 8 aqui do capítulo 4, que diz assim, cada um desses seres tinha 6 asas, era repleto de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, dia e noite proclamavam, santo, 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 santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir. Está falando do poder do Senhor. Lá em Isaías, no capítulo 6 também, Isaías vê o poder de Deus, ele vê o Senhor sentado a um alto, sublime trono, quer dizer, o louvor, a grandeza de Deus, o Deus todo poderoso, o Deus sapientíssimo, o Deus exaltado, o Deus excelso, é o Deus fiel que nós servimos, é o Deus grande que nós servimos. Ele é o início até o fim, ele é o início do alfabeto ao fim. Então por isso que ele fala que eu sou o Alfa e o Ômega, ele é do primeiro ao fim, ele é o início de tudo e ele também é o fim de tudo, é o nosso Senhor, é o Deus que nós servimos, amém? Então aqui agora versículo 9 em diante, João agora vai falar que ele está na ilha de Pátimo em sofrimento. João está na ilha de Pátimo por quê? Porque sofre por amor à palavra de Deus. Olha só o que ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro de sofrimento. Todo cristão verdadeiro sofre. Todo cristão que vive em Cristo vai sofrer as amarguras, muitas das vezes, de servir em verdade, no meio de um povo que prefere ficar em mentira, no meio de um mundo onde o errado é certo e o certo é errado. Então João aqui, ele está em sofrimento e ele é companheiro dos irmãos. Ele está dizendo, eu estou isolado, eu estou sofrendo também, enquanto vocês são perseguidos, eu também estou em sofrimento aqui. Então ele fala, no reino, porque na perseverança, na fé em Jesus Cristo, aleluia, estava na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele está dizendo,
O motivo de eu estar aqui nessa ilha, o motivo de eu estar isolado, sofrendo os danos aqui, sendo escravo, escravizado, é por esse motivo aqui. Eu sou irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Eu também estou em luta, também em sofrimento, estou passando prova. Por quê? Por amor à verdade, por ter fé em Cristo Jesus, por ser testemunha de Jesus Cristo, porque ele é a testemunha ocular que estava vivo, que viu Jesus na cruz, crucificado, viu Jesus nas 4 fases da sua vida, viu Jesus em vida, crucificado, viu Jesus ressuscitado e agora vê Jesus em glória, aleluia. João é essa testemunha ocular e ele está dizendo, por ser testemunho da palavra, eu estou aqui na ilha de Pátmos. E no verso 10 ele diz assim, achei-me no Espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor é domingo, tá, irmãos? O dia do Senhor é domingo. E ele se achou no Espírito, exaltado no Espírito, quer dizer, mesmo perseguido, isolado numa ilha para ser morto, João assim, ainda cheio do poder de Deus, cheio do poder do Espírito Santo. É alguém que está na luta, está na prova, na dificuldade, mas não perde a sua essência, mas não perde a tua sensibilidade, não perde a sua forma de adorador. Isso é muito lindo. Então João, ele está na ilha e ele se acha exaltado no Espírito e ele vai ouvir atrás dele uma voz forte, como um som de trombeta. Lê lá Ezequiel 43, versículo 2. Ezequiel fala que ouviu a voz do Senhor e a voz do Senhor parecia como uma voz de muitas águas, um barulho de uma água forte. E Ezequiel que vai ver a voz do Senhor como trombeta. E ele vai fazer o quê? Ele vai olhar para ver quem falava com ele. O que significa sofá? Sofá significa trombeta. É um anúncio de algo importante. É um anúncio de algo que vai acontecer. É um alerta para aquilo que vai acontecer ainda. Então João ouve o anúncio, ouve o alerta do céu, que dizia, escreve num livro o que vês e envia estas 7 igrejas. Lembra que eu falei? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu quero ler isso aqui para você, para mim não esquecer. Eu anotei aqui, só para mim não me perder aqui, porque eu quero que você entenda isso aqui. Nós vamos entender que há uma tipologia nessas 7 igrejas que vai falar dos 7 períodos da igreja. O primeiro período da igreja, o primeiro período da história da igreja é esse aqui, a igreja apostólica. O segundo período da história da igreja é a igreja perseguida. O terceiro período da história da igreja é a igreja imperial. O quarto período da história da igreja é a igreja medieval. O quinto período da história da igreja é a igreja reformada. O sexto período da história da igreja é a igreja moderna. E a igreja pós-moderna é o 7º período da igreja. Então essas igrejas que estão representando a cada período que a igreja iria passar, né? Como eu falei com vocês, não dá pra gente aprofundar muito, mas a gente faz aquele panorâmico, aquele voo no alto. Aqui já havia passado 60 anos, não havia mais apóstolos vivos, todos já estavam mortos, só João era a única lâmpada apostólica que brilhava ainda na terra. Por isso que eles queriam matar João, já haviam tentado matar de tudo quanto é forma. João foi jogado num tacho de azeite, mas não conseguiu ser morto. Tentaram matar João de várias formas, perseguindo, tentando de tudo quanto é jeito, mas não conseguiram, porque havia a palavra liberada, uma promessa sobre João. E João ia escrever o Apocalipse e as suas 3 epístolas, que são poderosíssimas. Depois você lê. E o Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou te falar sobre o Evangelho também. Os Evangelhos sinóticos, que é Marcos, Lucas e Mateus. Vou te dizer o significado. Mateus representa Jesus como autoridade, que é o leão. Lá em Ezequiel, capítulo 8, você lá, Ezequiel vai ter uma visão, vai ver os 4 rostos, né? Então, Mateus significa leão, que no caso é autoridade, que é Jesus. Lucas representa Jesus como filho do homem. E Marcos representa Jesus como um touro, força, com rosto de touro, força. E João representa Jesus como um rosto de águia, que é os olhos que tudo vê. Aqui mesmo nessa livro, glória a Deus, João vai falar que Jesus tem os olhos com chama de fogo, então quer dizer, os olhos que tudo vê, nada passa desatento aos olhos do Senhor. E a águia ela tem uma visão como é que fala, meu Deus, me sumiu a palavra, mas é bem avançada, né? No caso, a águia vê em 360 graus, então Jesus, ele vê tudo, nada foge aos olhos dele, os olhos dele é como chama de fogo, está sobre toda a terra, sobre todos nós. Então o Senhor, ele é o poderoso Deus. João está preso nessa ilha em isolamento para ser morto, né? Mas ele está ligado em espírito, ele ouve a voz do Senhor, e quando ele se vira, ele vai ver que havia um como filho do homem, parecia com o filho do homem, que estava no meio, Jesus é o centro. A igreja é vista
Jesus só é visto pela igreja quando ele está no meio, no centro. Então não tem como o mundo ver Jesus a não ser na igreja. Não existe outra forma de ver Jesus a não ser na igreja. A igreja de Cristo, aquele que comprou com o sangue, versículo 5, que nos ama, mediante ao seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo 5, capítulo 1 do livro de Apocalipse aqui. Não tem como ver Jesus a não ser pela igreja. Não tem como ver o Filho de Deus se não for através da minha vida, da vida daqueles que servem, da vida da igreja de Jesus. Então, para o mundo ver Jesus, tem que olhar para nós. Por isso que o diabo tem feito tanto crente viver uma vida de baderna, de bagunça, vivendo relaxadamente, de qualquer jeito, vivendo o oba-oba dos dias atuais e dizendo: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou crente. Crente até o diabo é, ele crê, mas não obedece. Tiago escreve na sua epístola que os demônios creem, tremem, mas não obedecem. Então, vou dar uma parada aqui, depois eu continuo outro livro, em outro vídeo, senão vai ficar muito grande. Eu não quero ficar gravando vídeo grande mais, como eu falei com vocês. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, eu vou encerrar aqui e a gente volta aqui no versículo 12, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Eu quero me entregar nas tuas mãos neste momento e colocar diante do Senhor agora as nossas vidas e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nos ajuda a continuarmos de pé, vivos nesse tempo de infiéis, de pessoas que retrocedem, voltam atrás, mas nós sabemos que a tua palavra é vida e assim como João perseverou até o fim naquela ilha, Pai, e foi até o fim da sua vida servindo ao Senhor, nós queremos também, Pai, ter essa autenticidade para continuarmos até o fim no nome de Jesus. Deus te abençoe.